Então estamos aqui na questão número 4 do vestibular da UDESC de inverno 2019. Peço para vocês que dêem uma curtida aí, dê um joinha, para a gente continuar se incentivando, né, a gravar esses vídeos aí para você. Os conhecimentos prévios para entender esse problema é a dilatação volumétrica e a dilatação aparente do líquido. Então, se você não lembra disso, vai lá, dá um pause, vai lá, lembra esse conteúdo aí, dá uma lembradinha, e depois volte aqui para resolver o problema. O exercício diz o seguinte, ó, considere um recipiente de volume V. Então vamos desenhar aqui, volume V, cujo coeficiente de dilatação volumétrica é beta R. Professor, mas o coeficiente de dilatação volumétrica não é o gama, tá? Veja, como ele representa a dilatação volumétrica aqui, não importa, eu já boto para confundir você mesmo, tá? Vale o que está escrito. Se ele está representando o coeficiente de dilatação volumétrica por beta, você vai representar por beta. Poderia representar aqui x, y, não importa. Não importa. Lá a gente estuda que o símbolo seria esse, mas no vestibular eles gostam às vezes de confundir. Então vale o que está escrito, tá? Isso é o coeficiente de dilatação volumétrico. Bom, continuando, um líquido de coeficiente de dilatação volumétrico ΔL é colocado no recipiente até enchê-lo. Então nós temos aqui um líquido onde o coeficiente é ΔL, dilatação volumétrica. Após uma variação de temperatura ΔT, hoje em dia a gente usa muito Δθ, né? Mas é a mesma coisa, o significado é o mesmo, temperatura final menos inicial. Então, após essa variação de temperatura, o recipiente e o líquido têm seus volumes dilatados. Então, aumentou o tamanho do recipiente e junto o líquido. Mais ainda, o líquido transbordou um volume de V sobre 10, porque o líquido dilatou mais que o recipiente. Então, derramou um pouco, né? E esse pouco é o volume inicial dividido por 10. Veja que essa dilatação é a minha dilatação aparente. O que é aparente mesmo, professor? Porque, olha só, o líquido dilatou esse pedacinho aqui, tá? Que eu chamo de dilatação do recipiente, mais esse pedacinho aqui que derramou. Então o líquido se dilatou junto com o recipiente, ficou um pouquinho ali dentro ainda, da parte dilatada do líquido, mas ele derramou um pouco, né? Porque ele dilatou mais na mesma variação de temperatura, tá? Então tem que lembrar disso. Então por isso que a gente escreve lá que a dilatação, a variação de tamanho do líquido, né? Dilatação volumétrica do líquido, ela é a dilatação do recipiente mais a dilatação aparente, A soma das duas vai dar a dilatação real do líquido. Bom, qual é a pergunta, né? Assinale a alternativa que corresponde ao valor de coeficiente de dilatação do líquido menos o coeficiente de dilatação do recipiente vezes a variação de temperatura. Então, isso daqui, né? Isso daqui que ele quer saber. Esse ΔL menos ΔR vezes a temperatura é igual a 1x. Quanto é que vale essa relação? Então, vamos procurar isso. Então, vou ter que, veja que vai ter que aparecer os coeficientes, vai ter que aparecer temperatura. Então, o que você tem que fazer? Abrir as expressões. Então, aí você precisa então saber a formulazinha da dilatação volumétrica de um corpo, de um líquido. E a formulazinha, né, é o volume inicial
vezes a dilatação do líquido vezes a variação de temperatura. Isso é igual o volume inicial, agora eu vou para o recipiente, o volume inicial do recipiente, que é a mesma do líquido, por isso que eu estou usando o mesmo símbolo, né? Tá? Por isso que eu posso usar o mesmo símbolo, vezes a variação, o coeficiente de dilatação volumétrico do recipiente, vezes a variação de temperatura, que foi a mesma para os dois. Por isso que eu posso usar o mesmo símbolo. Mas, aqui, né? Aqui eu poderia abrir, mas eu já sei quanto é que vale isso, né? Eu já sei quanto é que vale isso. Isso vale V sobre 10. Então, vamos botar aqui, ó, V sobre 10. Agora, vamos ver aí. Eu tenho que chegar naquela expressão aqui, ó. Então, eu vou botar esse cara pro outro lado. Ó, vai ficar assim, ó. V. Bom, eu estou fazendo uma pequena confusão aqui, né? Porque esse V aqui, ó, né? É esse V aqui que eu usei aqui como volume inicial, né? Então, o que eu vou fazer, ó? Vou dar uma arrumadinha aqui, ó. Senão, não vou conseguir resolver. Vai ficar duas incógnitas, sendo que é o mesmo V, né? Então, veja que eu cometi um erro aqui na hora de usar os termos, tá? Então, ele está chamando o V inicial, o volume inicial, de simplesmente V. Então, vamos chamar de V. V, V. Agora, esse V aqui, esse V aqui e esse V aqui é o mesmo. Porque da forma como eu coloquei, parece que são volumes diferentes, né? E não é, tá? Não é. O volume inicial é o mesmo para todos. Então agora eu vou passar esse termo para o outro lado. Vai ficar assim, ó, volume, coeficiente de dilatação do líquido vezes variação de temperatura, menos. Passei esse termo aqui que está somando, para o outro lado vai ficar menos V, menos coeficiente de dilatação do recipiente vezes variação de temperatura igual a V sobre 10. Eu já poderia ter feito, né? Mas agora eu vou cortar esse V, né? Já poderia ter cortado lá em cima, né? Poderia ter cortado aqui, ó, que aparece em todos os termos. Mas vou cortar aqui embaixo. Ó, tem um termo, outro termo, outro termo. Nos três termos tem V, não tem? Então eu posso cortar. Você pode cortar apenas quando tiver em todos os termos. Então, limpando isso, vai ficar assim. Igual a 1 sobre 10. Bom, mas isso daqui ainda não está parecido com isso, né? É porque a variação de temperatura ela está em evidência, né? Ela está nos dois termos, né? Então, posso fazer assim, ó. Tirar e passar para fora. Isolei variação de temperatura. Veja, se eu fizer ao contrário, multiplicar, eu volto para o que está em cima. Para tudo isso aqui está em cima. Então, botei a variação de temperatura em evidência só para mim ficar claro que está igual ali, ó. Isso tudo, né? Isso tudo. Deixa eu arrumar aqui, ó. Vou botar uma linha abaixo porque ficou meio tortinho ali, ó. Então, ó. Vou botar mais para baixo aqui para arrumar aqui. Beta L, beta R, vezes variação de temperatura. 1 sobre 10, que é igual a 1 sobre 10. Mas se eu olhar as respostas, não tem 1 sobre 10. Tem alguns números ali com vírgula, né? 1 sobre 10 é 0,1, né? Se você dividir 1 dividido por 10, tem que botar um 0 aqui, vírgula, 1 vezes 10, 10, 0.
Então, isso daqui vale 0,1, que é o que ele está pedindo. Quanto é que vale isso daqui? Quanto é que vale isso daqui? Vale x. O x vale 0,1. Então está aqui, ó. Ok?